Seguindo com as nossas aulas sobre salário e remuneração, hoje nos toca falar justamente sobre uma das características do salário, que é a isonomia salarial. É importante que a gente tenha presente que a isonomia salarial está no artigo 461 da CLT, que foi objeto também da reforma trabalhista, mudando algumas questões típicas e históricas sobre a isonomia salarial. Mas o que vem a ser a isonomia salarial? Conforme o próprio nome indica, é uma forma de igualdade salarial, que alguns empregados que trabalham em uma mesma empresa, fazendo as mesmas funções para o mesmo empregador, com a mesma qualidade, quantidade de produção, eles têm os salários iguais e não se tem uma discriminação de forma negativa nesse salário. Por óbvio, eu posso ter na minha empresa toda uma escala salarial conforme, por exemplo, a captação técnica, responsabilidade dos meus trabalhadores. Talvez um diretor da empresa tenha uma faixa salarial muito superior a um operador de máquinas lá no chão da fábrica. Então isso é possível. O que não dá para ocorrer é que dois operadores de máquinas no chão da fábrica tenham salários desiguais, com o mesmo tempo de serviço, na mesma função, com a mesma qualidade, quantidade de produção, só porque um, por exemplo, tem uma apetência pelo Flamengo e outro pelo Vasco. Isso é que não pode acontecer. Ok? Então, para isso é que eu tenho a isonomia salarial, ou seja, se houver uma discriminação salarial abusiva, eu terei o fenômeno da isonomia salarial que está no artigo 461. E aí eu poderei cobrar, eu, empregado, as diferenças salariais oriundas dessa discriminação salarial. Ok? Porém, o artigo 461 da CLT, ele é um artigo em que, para conceder esse direito, será necessário que o empregado tenha a comprovação de todos os requisitos legais para que ocorra essa hipótese de uma sentença condenatória, se fosse discutida em juízo, de diferenças salariais em virtude da isonomia salarial. Ok? Então, para que eu tenha essa diferença salarial, para que o empregado possa pedir isso, por exemplo, em uma reclamatória trabalhista, será necessário que ele tenha um paradigma, um referencial salarial. Então, ele vai chegar na sua petição inicial trabalhista e informar qual era a sua função, qual era o seu tempo de trabalho, e colocar também quem é o seu paradigma, que fazia as mesmas coisas, porém ganhavam R$1.000 a mais, e requerer em juízo que as diferenças salariais entre o paradigma e o equiparando durante 5 anos de contrato de trabalho seja dado para o trabalhador como condenação à empresa que realizou essa discriminação abusiva, ok? Então, é necessário que eu tenha um paradigma, uma referência, um empregador que fazia as mesmas funções na mesma empresa, com a mesma qualidade e que ganhava mais do que um outro que vai pedir esta equiparação. Esta é a mecânica da equiparação. Então, o artigo 461 da CLT, ele vai dar aqui uma série de requisitos para que isto ocorra. Um primeiro deles é que eu tenho um paradigma, ok? E aí, se houver a comprovação de todos esses requisitos, fez a reforma trabalhista a possibilidade não só das diferenças salariais como condenação para a empresa, que fez essa discriminação abusiva salarial entre dois trabalhadores, mas também a possibilidade de uma multa para a empresa quando ficar comprovado que essa discriminação foi por sexo, etnia, algo que vai possibilitar agora uma multa em favor do empregado discriminado no valor de 50% do limite máximo dos benefícios do INSS. Ok? Então, para que isto ocorra, vamos agora aos requisitos. Falei e repito, o artigo 461 da CLT, ele tem os requisitos legais para a comprovação da isonomia salarial. E esse artigo 461, há muito tempo, vem sendo interpretado pela súmula 6 do TST.
ok? Que pega cada uma das hipóteses legais que aparecem no 461 e faz uma certa interpretação jurisprudencial consolidada. Ou seja, entre paradigma e equiparando, é necessário que eu tenha a produção das mesmas tarefas. E não importa se o paradigma chama-se torneiro mecânico nível 3 e o equiparando, aquele que está pedindo as diferenças salariais de isonomia salarial, seja o torneiro mecânico nível X. Não importa a nomenclatura dos cargos ou funções, o que importa aqui é o contrato realidade. Ou seja, o equiparando vai a juízo e diz, olha, ainda que na minha ficha na empresa eu tenho o cargo de torneiro mecânico nível X, eu fazia a mesma função que o paradigma, que é o torneiro mecânico nível Y, e ganhava R$1.000 a mais que eu. Então, o que importa aqui é o contrato realidade, as funções efetivamente feitas e bastante parecidas entre paradigma e equiparando, ok? Então, para isso, esse paradigma e o equiparando, que realizam as mesmas funções, tem que ter o mesmo tempo de serviço. E isso é o que também traz esta reforma da trabalhista do artigo 461, que mudou esta hipótese, dizendo que é necessário que entre eles tenha aqui um período de tempo de serviço que seja computável dentro de uma hipótese de 4 anos, por exemplo. Então, eu fui contratado em 2010 e tenho salário X. O meu equiparando, meu colega de trabalho que quer equiparação comigo, ele foi contratado 4 anos depois. E durante 2 anos nós fizemos a mesma função, mas ainda com essa diferença salarial. Então eu tenho aqui uma diferença de tempo de serviço, que eu tenho que ver entre paradigma e equiparando se preenche esse requisito legal que foi modificado pela reforma trabalhista de 2017, ok? E esta função que tem esse período de requisito legal para poder instrumentalizar a equiparação salarial, ela tem que ter aqui uma igualdade também, uma isonomia no desrespeito a produtividade e qualidade, quantidade e qualidade, ok? Por quê? Por óbvio, aquele cidadão que trabalhou comigo no mesmo período de trabalho, mas que produzia 50 compressores de motores por dia, não pode ter equiparação salarial com alguém que fazia apenas 5. Aquele que trabalhava mais merece ganhar mais. A grande questão aqui é justamente no que diz respeito ao trabalho intelectual, onde esta aferição de quantidade e perfeição técnica, ou seja, qualidade, é um pouquinho mais difícil, mas porém não impossível. Porque alguns trabalhos intelectuais eu possa ter aqui uma aferição de forma objetiva. Ou seja, aquele cidadão que trabalha com tecnologia da informação, ele produz um software, um trabalho intelectual, que apresenta resultados melhores do que aquele equiparando que está pedindo igualdade salarial com alguém que tem uma qualidade técnica melhor. Então é isso que eu também irei discutir dentro dos requisitos legais da isonomia salarial. E aí, meus caros, equiparando e paradigma devem estar no mesmo estabelecimento comercial. Isso que já vinha sido definido jurisprudencialmente no inciso 5º da súmula 6, também foi objeto da reforma trabalhista, especificando que esse mesmo empregador deve também ter paradigma equiparando no mesmo estabelecimento comercial. Ou seja, os requisitos legais e a sua interpretação, eles dão uma certa dificuldade para o empregado fazer esta prova. Ele pode ir a essa carga dinâmica da prova do artigo 818 e fazer a leitura também do inciso 8º da súmula 6 do TST, que diz que é do empregador o ônus da prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da equiparação salarial. Porém, quando eu quero constituir esse direito a diferenças salariais, eu também tenho que fazer prova, eu como empregado. E, como vocês estão vendo, todos esses requisitos não ficam muito fáceis para o empregado fazer judicialmente esta equiparação salarial. Por quê? Porque algumas empresas têm, por exemplo, um quadro de carreira
aonde está estipulado, inclusive, os níveis salariais dentro de uma norma interna da empresa. E quando houver este documento, que agora nem precisa mais ser homologado no Ministério do Trabalho e Emprego, isso vai ser um obstáculo intransponível para a isonomia salarial em função do parágrafo 2º do artigo 461 da CLT, que dispensou qualquer tipo de hipótese de homologação dentro das autoridades administrativas do trabalho, como era feito anteriormente. Então, isso também vai dificultar enormemente esta hipótese de isonomia salarial que temos aí no 461, ok? Mas ainda assim, havendo diferenças salariais entre trabalhadores que fazem praticamente a mesma coisa para o mesmo empregador, no mesmo estabelecimento comercial, com a mesma qualidade, com a mesma quantidade em sua produção, eles não podem ganhar salários diferentes, ok? Talvez, se eu provar que eu, empresa, que tem essa diferença salarial em função das responsabilidades que tem cada um desses empregados, eu possa justamente discutir isso em juízo também. Mas vocês estão vendo que é algo que tem os seus requisitos legais, uma lista de requisitos legais que estão no artigo 461, interpretados pela súmula 6 do TST. O salário compressivo, nós já tratamos isso na última aula, que é justamente que eu tenha discriminação das parcelas salariais na folha salarial de cada empregado. Porque como o salário ele é pós-contratual, ou seja, eu tenho que trabalhar no mês de março para receber o salário em abril, e aí em abril vou ter a minha folha salarial discriminada. Não pode ter uma folha salarial compressiva, que isso é uma irregularidade. Então, se eu trabalhei 5 horas noturnas em março, no meu holerite em abril, vai ter que ter o valor dessas 5 horas, do adicional noturno dessas 5 horas que eu trabalhei à noite. É isso que nós estamos falando. Ou seja, o nosso salário ele tem uma série de parcelas salariais. E a isso vamos agora. Uma dessas parcelas pode ser em função do modus operandi de cada função e a sua exposição a agentes insalubres e perigosos. Então eu tenho normas regulamentadoras que organizam o que são agentes insalubres e perigosos na NR15 e NR16. E aí eu vou ver, peraí, eu estou exposto a um agente insalubre? Sim. E aí vem uma série de requisitos. Mas peraí, esta minha exposição, ela tem equipamentos de proteção individual que neutralizarão a minha exposição? Se a resposta for sim, eu não tenho direito à insalubridade. Olha, mas esse EPI, esse equipamento de proteção individual, ele não neutraliza, ele só reduz a tua exposição. Mas essa exposição, ela é permanente ou intermitente? Ou seja, durante o dia eu saio e entro dentro de uma sala que tem um agente periculoso ou insalubre. Isso é intermitência. Se for intermitente ou permanente, eu tenho direito à insalubridade e periculosidade conforme o EPI dado, ok? Que não neutralizou. Se não neutralizou, apenas reduziu ou nada fez, porque era impossível, esse perigo de um inflamável, de um explosivo, que é a hipótese adicional de periculosidade, então tem que ser pago isso quando é permanente ou intermitente. Porém, quando esta exposição a agente insalubre ou periculoso é eventual, durante o mês eu só entrei naquela sala de inflamáveis uma vez por 5 minutos, isso não dará a hipótese de agente periculoso que me pôs a minha vida em risco. Então, se entende pelo menos isso na jurisprudência, né? Então, quando for esta exposição eventual, não haverá aqui a base da insalubridade ou periculosidade. Por quê? Muito dessas parcelas salariais são ditas como salários-condição, ou seja, uma relação de causa e efeito. Me expus ao agente insalubre, então eu tenho direito à insalubridade. Me expus ao agente periculoso, então eu tenho direito ao adicional de periculosidade. Então, quando eu não tenho a causa, eu não tenho o efeito. Então é isso que é salário-condição. Então, dito isso, meus caros, o adicional de insalubridade, ele vai ter aqui, conforme a sua gravidade de exposição, 3 adicionais diferentes: 10,
20% e 40% sobre o salário mínimo. E essa é a grande diferença para a periculosidade. A periculosidade tem um adicional único de 30%. Sobre o quê? Sobre o salário contratual, sobre o salário básico. Então, é normal em concursos públicos, em exame da ordem, cair justamente esta confusão que alguns fazem sobre quais são os adicionais, no caso da insalubridade 10, 20, 40%, e qual é a base de cálculo. Insalubridade é salário mínimo e periculosidade é justamente o salário básico. Então, dito isso, meus caros, é necessário que a gente faça aqui essa diferenciação. A periculosidade, ela requer que esta atividade ou operação perigosa esteja já regulamentada. E por isso que nós temos as normas regulamentadoras número 15 e 16 que tratam sobre insalubridade e periculosidade. E aí a própria CLT, no artigo 193, me traz algumas coisas interessantes. Primeiro, quais seriam as hipóteses de agentes periculosos, que seriam os inflamáveis, os explosivos e energia elétrica. Questões de segurança também, roubos ou violência no teu modus operandi da tua função também dão a hipótese de periculosidade. E algo relativamente recente foi considerar como perigoso a atividade de trabalhador em motocicleta, ok? Todas essas hipóteses terão o adicional de 30% sobre o salário básico, segundo o artigo 193. O que também causa algumas dúvidas é justamente se eu posso acumular esse fato gerador de insalubridade e periculosidade e pegar esses dois adicionais. A maioria da jurisprudência entende da não hipótese da cumulatividade. Inclusive, o nosso TRT de Santa Catarina já consolidou esse entendimento na súmula 48, ok? Porém, como isso não está de forma explícita, segundo alguns, na CLT, se entende que uma corrente minoritária, podemos assim dizer, da hipótese da cumulatividade, mas a doutrina e a jurisprudência majoritária diz que não pode ser cumulado a insalubridade com a periculosidade. Então, na maioria das vezes, eu terei a opção, como empregado, do adicional de periculosidade, que normalmente, por ser 30% sobre o salário básico, ele tem melhores condições remuneratórias que a insalubridade. Ok? Dito isso, vou finalizar a aula por aqui, para que na próxima aula nós continuemos com as nossas tratativas sobre as parcelas salariais. Fique bem e até a próxima.